E aí, gente? Grêmio pode tentar a contratação de Pedro do Flamengo? Restam 3 dias para a janela acabar. O porquê que eu digo isso? Porque Pedro foi agredido pelo preparador físico do Flamengo. Este conteúdo, ele não estava previsto. A gente não iria fazer este conteúdo. Mas pelas últimas horas, a torcida do Grêmio começou a perguntar, será que não tem possibilidade? Será que não dá para tentar? Por quê? Porque o Pedro foi agredido pelo preparador físico do Flamengo, que é o preparador físico da equipe técnica de Jorge Sampaoli. Gente, é um caso muito delicado. O Pedro foi para as redes sociais se manifestar, o Pedro falou sobre isso. Há 1 hora atrás, exatamente 1 hora atrás, o preparador físico do Flamengo pediu desculpas por soco no Pedro. O Pablo Fernandes, que agrediu o atacante, por causa de um desentendimento no vestiário do Independência minutos após a vitória sobre o Atlético Mineiro. Inadmissível. O preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandes, pediu desculpas neste domingo, pelo soco que investiu em Pedro logo após o episódio que ocorreu na noite de sábado no vestiário do Independência em Belo Horizonte, onde o time venceu de virada no Campeonato Brasileiro. Esta é uma matéria da Flá TV. Gente, cara, um preparador físico agredir. Aqui, ó, uma matéria do Globo Esporte agora. Laudo mostra ferimento na boca de Pedro do Flamengo após soco. Atacante rubro-negro fez exame de corpo de delito, ainda em Belo Horizonte, após levar golpe do preparador físico no vestiário. Laudo do Instituto Médico Legal da Polícia Civil de Minas Gerais mostra o ferimento na boca de Pedro. O atacante levou um soco do preparador físico Pablo Fernandes no vestiário, depois da vitória do Flamengo por 2-1. O laudo do IML também aponta para lesões sofridas pelo jogador no rosto. Na imagem abaixo, é possível observar que ele tem um ferimento na parte interna da boca. Cara, surreal o que aconteceu ontem em Belo Horizonte e a agressão que o Pedro sofreu pelo preparador físico do Flamengo. E aí, muitas pessoas me perguntaram, será que o Pedro pode pedir a rescisão com o Flamengo? Porque isso pode ser motivo para uma rescisão de contrato com o Flamengo tendo que bancar os custos da rescisão e com o Pedro podendo assinar com qualquer clube que quiser de graça. Isso é possível? Isso seria possível? Bom, a gente conversou com alguns advogados agora pela manhã que nos disseram assim, olha, é um caso de agressão, tem boletim de ocorrência, tem imagem, tem análise do Instituto Médico Legal da Polícia Civil, imagens de câmeras que comprovam a agressão, pessoas do vestiário. Se ele quisesse juntar todas essas provas e pedir uma rescisão obrigatória com o clube, provavelmente a Justiça do Futebol concederia a rescisão de contrato com o Flamengo, tendo que arcar com todos os custos. Alguns advogados confirmaram a mesma situação. O Pedro irá pedir a rescisão? O Pedro irá pedir para deixar o Flamengo?
Aí eu já não sei. O Grêmio poderia entrar na pauta do Pedro? Não acredito. Muito difícil. Porém, agora aqui uma opinião, tá? Cara, se eu fosse o Pedro, eu processaria o preparador físico e pediria rescisão de contrato imediatamente com o Flamengo na justiça e exigiria tudo o que eu teria para receber. Ah, mas o clube não tem culpa. Não, o clube tem culpa em ter um cara deste... Cara, pode aceitar as desculpas? Pode. Mas esse mesmo preparador físico, na época da França, em que estava na França, já pegou gancho por agredir um torcedor. Então, ele já é reincidente no caso. Se eu fosse o Pedro, eu processaria, eu abriria inquérito contra ele, eu daria parte para ser aberto um inquérito por agressão, para ele responder juridicamente, e eu pediria rescisão de contrato com o Flamengo, sim. O Pedro talvez não peça. O Pedro talvez não saia do Flamengo, não leve o caso adiante, mas poderia ser caso de pedir rescisão, sim. Por exemplo, o UOL coloca que a diretoria terá reunião com Sampaoli e elenco após a agressão, né? E que o elenco apoia o atleta. Talvez Sampaoli seja demitido por conta do seu preparador físico. Isso pode ser bom pro Grêmio, tá? Isso pode ser bom pro Grêmio, porque o Flamengo outra vez pode entrar em uma turbulência para o restante da temporada. Por exemplo, algumas páginas colocaram aqui, ó: usaria todo o valor que estavam reservando para Michael, mais investimento de Celso Rigo, mais influência de Renato, por ter treinado Pedro, e fecharia o camisa 9 para 2024. Isso seria uma opção válida. Isso seria uma boa opção. Eu usaria isso também, tá? Pensando em Pedro para 2024, seria uma baita contratação e eu tentaria sim. Mas isso é pensando lá em 2024. Deixa o like, um abraço, valeu, fui!